Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Antes de iniciar, quero aqui também fazer a mesma referência que já o fez anteriormente a deputada Luciana Rafainha, agradecer a deputada Luciana Rafainha e ao deputado Guerra, que estiveram na audiência pública feita pela Comissão de Direitos Humanos em Pato Branco, na última sexta-feira, para que pudéssemos fazer um debate a respeito do feminicídio, um assunto tomado conta do nosso país, do nosso estado, e a região sudoeste, a deputada Luciana Rafainha bem lembrou, a região sudoeste e a região noroeste são as duas regiões que nós temos os mais altos índices de assassinato de mulheres, justamente as regiões, caso do noroeste, Maringá até Umuarama e Pato Branco até a fronteira com a Argentina, são as regiões que nós menos temos, deputado Lemos, qualquer tipo de assistência a mulheres vítimas de violência. É uma coisa tão absurda que nós temos 11 centros hoje de referência. Dos 11 centros, não há nenhum em Pato Branco, não há em Francisco Beltrão, não há em Palmas. Então é preciso, o deputado Guerra que acompanhou o debate, é preciso que esta casa se mobilize para que nós possamos cumprir aquilo que foi a decisão tirada desta audiência, que é a Carta de Pato Branco, onde, entre outras coisas, se propõe que nós tenhamos o centro de referência, as casas de passagem e uma política para determos o número absurdo de mulheres que vêm sendo vítimas de violência, vítimas de morte todas as semanas. O Paraná é o terceiro estado do país em número de mulheres mortas. O Brasil teve no ano passado, aliás, 2017, os dados do ano passado não foram fechados, 4.357 mulheres mortas por companheiros ou maridos, o que é uma aberração, se nós levarmos em conta o número de subnotificações, inclusive, que existe. A deputada Luciana fez questão também de ressaltar o problema das queimadas, mas eu quero deixar a deputada Luciana para nós fazermos esse debate amanhã, até porque eu acho que ele é extenso. Um debate que foi incentivado, muitas vezes, para o senhor Jair Bolsonaro, perdão, debate não, mas um tema que tem sido incentivado, as queimadas, a ocupação de terras. Embora os deputados às vezes não gostem, eu respeito todas as opiniões, mas não há como se negar. O presidente Jair Bolsonaro falou textualmente, quando candidato, vamos acabar com tudo isso que está aí, vamos flexibilizar a ocupação de terras, vamos flexibilizar e fazer com que o IBAMA, deputado Requião, pare de punir. Vamos fazer com que haja ocupação de áreas indígenas para mineração. Vamos fazer ocupação de áreas indígenas de parques florestais para a produção agrícola. Se o presidente é irresponsável, aí tem que se cobrar do presidente. Que ele é irresponsável, nós sabemos. Agora, ele não pode agora ficar se escondendo, dizendo que, olha, não era isso que eu queria dizer, como, aliás, falou que não queria ofender o presidente da OAB quando falou que sabia quem havia matado seu pai. Eu acho que fala tanta bobagem que depois não sabe as bobagens que fala. O Dia do Fogo, que foi domingo feito por uma série de pessoas ligadas, inclusive eles dizendo que fariam aquilo como apoio ao Bolsonaro, não foi um dia qualquer, foi um dia que foi avisado previamente, Coronel Di. Foi avisado previamente no WhatsApp. Uma parte, deputado. Então não tem como esconder as coisas. Elas estão acontecendo. Ah, mas o Macron não devia se envolver aqui. Ah, a Angela Merkel. Engraçado, quando o presidente fala aquelas besteiras que a Argentina vai virar um país igual a Venezuela, que os gaúchos vão começar a receber levas, não sei das quantas. Quando ele fala que temos que fazer isso, todo mundo acha que é normal. E eu acho que é normal ele botar o bedelho onde quer que queira. Mas não reclame quando fazem a mesma coisa aqui. Porque o que é dito para lá, também é dito de lá para cá. Então, eu não quero entrar nesse debate a respeito, eu já lhe concedo a parte, deputado Lemos, mas eu não quero entrar nesse debate a respeito da queimada, porque acho que ele tem que ser mais extenso. Da mesma forma que não vou entrar aqui, deputado Requião, no debate que conversei com Vossa Excelência um pouco antes, sobre os últimos agora áudios, né, do senhor Deltan e do procurador Castor, responsável por aquele outdoor lá na saída do aeroporto. Botou o outdoor durante 30 dias, sabendo que não podia fazer,
dada a sua necessária imparcialidade de distanciamento, isenção, arranjou um laranja para fazer, agora descobriram e agora não sabe o que vai fazer. O que me traz aqui, deputado Lemos, é um tema que me preocupa muito, e o deputado Romanelli, durante o seu período de liderança do governo, acompanhou. Aliás, uma das vezes que houve um despejo em Foz do Jordão, eu conversei com o senhor, me preocupa que nós estamos tendo um processo que não se sabe exatamente o que é e aonde vai levar. Há uma série de pedidos de reintegração de postos do Paraná, é verdade. Há alguns, como é o caso de Mangueirinha e de Londrina, que já aconteceram. Há outros, como é o caso da Alvepar e da Fazenda Prudentina, que talvez aconteçam ainda esse mês. Eu digo talvez, porque o caso específico da Alvepar é um absurdo. A Alvepar está ocupada, verdade, há 16 anos. A Alvepar é uma empresa que faliu em 2000, deixou 252 milhões de dívidas, com fornecedores, com bancos, com o governo do Estado. 252 milhões. A sua falência foi decretada no Mato Grosso. Entretanto, o juiz que determinou a reintegração é da região sudoeste. Como que pode o juiz da região sudoeste decretar a reintegração se o processo todo corre no Mato Grosso? Foi pedido agora reconsideração ao juiz. Obviamente que ele vai ouvir a outra parte, que é a massa falida da Alvepar. Mas a massa falida da Alvepar até agora não se manifestou e fala-se em fazer a reintegração. Não é possível. São áreas que devem tanto para a União, devem tanto para o Estado, devem tanto para bancos, que têm que ser adjudicadas. Tem que ser adjudicadas, porque é muito bonito falar, não, tem que fazer a reintegração, porque é o direito de propriedade. Bacana o direito de propriedade. Direito de propriedade significa também responsabilidade. 300, 400, 500 milhões de dívidas com a União, com os estados, com o município, com crime ambiental, com dúvidas, inclusive, sobre se aquele documento que embasa aquela propriedade é ou não legítimo, é ou não legal. E agora procura-se inverter tudo. E aqui é a minha preocupação, senhores. Nos 8 anos de governo Richa, nós tivemos menos reintegração de posse do que, se for nessa batida, teremos no primeiro ano de Ratinho Júnior. Com um detalhe: quando conversamos com o senhor Mauro Rockenbach, que alguns aqui conhecem, o senhor Mauro sempre fala que o governador autoriza ou não que sejam colocadas à disposição daqueles, inclusive do judiciário, a força pública. Ora, mas como que pode autorizar reintegração de posse de uma área que tem quase 1 bilhão de dívida com a União e com o Estado? Quer dizer, é festa. A Alvepar deve tudo o que pode e o que não pode. Quem acompanhou aqui, e o governador Ratinho acompanhou muito bem, foi relator da CPI da Copel. O deputado Alexandre Cury fez parte da CPI da Copel. O deputado Marcos Zischer era o presidente da CPI da Copel. O deputado Hélio Rusch, que está aqui, fez parte da CPI da Copel. O deputado Durval Amaral fez parte da CPI da Copel. Eu fui subrelator da CPI da Copel. Nós tentamos, durante 6 meses, ouvir os ex-proprietários da Alvepar. Nunca apareceram. Nunca apareceram. E agora, frajola, bacana, aparece a massa falida dizendo que tem que reintegrar as suas áreas. Ora, estas áreas têm que ser adjudicadas para o Estado para pagar a dívida que a Alvepar tem com o Estado, com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, com o Banestado. Que conversa é essa? Eu fico devendo 1 bilhão e quero a terra de volta? Não vai ter. Ah, foi ocupada pelo MST? Foi ocupada sim. Foi ocupada porque, inclusive, a Constituição diz que há o papel social da propriedade. E o papel social da propriedade não é especular, é produzir alimentos. Na área em que eu fui, deputado Lemos, na última semana, está se produzindo 40 toneladas, só um produtor pequeno, são 130 famílias, apenas um, 40 toneladas de mandioca.
há produção para toda a região, no PAA, de alimento orgânico. E querem fazer o quê? Devolver para a massa falida para ela botar, deputado Justo, botar para alugar de novo, para plantar soja, para as cooperativas receberem soja. Pois se depender de nós, do PT e dos deputados que estão na oposição, não haverá. É um absurdo, o governador Ratinho sabe disso, o seu compromisso, inclusive, e nós vamos cobrar publicamente, porque tem que ser publicamente, até porque não há nenhuma razão para não fazê-lo. Durante a campanha falou que haveria diálogo, e eu volto a insistir. Eu fui aqui, e ninguém pode ignorar isso, deputado Michele, peço o seu testemunho. Eu fui com o governador Richard aqui nessa tribuna, nos 8 anos, 7 anos e meio de governo, que mais criticou o governador Richard por aquilo que eu entendia ser seus erros. Pois bem, o governador Richard, com todos os seus erros, foi o governador que naquele perfil, PSTB, que mais dialogou com o MST, que mais teve relações com o MST. E agora, para nossa surpresa, quando a gente acha que dá para você conversar, aí vem, não, amanhã tem que sair uma porque tem pressão daqui, pressão daqui. Pressão sempre vai ter. Eu quero saber se essas áreas têm ou não têm dívida com a União. Se tem ou não tem dívida. Se não tem dívida, ótimo, reintegre. É direito do proprietário, deputado Justo. Reintegre. Não deve, a terra é sua, foi ocupada irregularmente. Era produtiva, foi ocupada irregularmente, reintegre. Se tem dívida, se não tem produção nenhuma, se tinha meia dúzia de cabeça de vaca para 2, 3 mil alqueires, faça a reforma agrária em cima. Tem proprietário que não sabe nem onde é a sua terra, que é o caso de Prudentina. Nem sabe onde é, e fica fazendo discurso, e pressionando porque a Polícia Militar tem que ir lá, porque a Polícia Militar tem que tirar. É o caso, inclusive, e sabe aqui o deputado Lee, de toda a área do Rio das Cobras. É uma área que já foi colocada pela União como sendo da União. Foi colocada como sendo uma área que foi ocupada irregularmente na década de 50, que era a área para ser entregue para a construção da ferrovia de Porto União a Francisco Beltrão, e que a empresa que ganhou não fez a ferrovia. Então vamos parar com essa conversa, que onde tem gente em cima tem que tirar para botar gado e botar soja. Eu volto a dizer, se a área foi ocupada, não tem dívida nenhuma, pagou tudo certinho. Discuta, reintegre. Se a área foi ocupada, tem dívida, deve para a União, deve para o Estado, deve para banco, deve para fornecedores. Ora, quer fazer o quê? Que negócio bom esse? Eu fico devendo para todo mundo, aí ocupo, eu peço reintegração, reintegre e zera o passivo todo. É o caso do Zata, 50 mil alqueires, que já não tem mais nem madeira, que tem uma dívida impagável e que quer vender para a União de novo, não vai vender, não vai vender. Então, acho que a gente tem que tomar o cuidado de saber que há, sim, pessoas que estão hoje produzindo nesses locais e que essas pessoas têm nome, têm endereço, não são bandidos. Ah, mas tem bandido no meio. Tem bandido em todos os locais. Se nós formos procurar aqui nos lugares mais sacrossantos da nossa cidade, nós vamos encontrar bandidos. Então, que se pune os bandidos, mas que não vem com essa conversa que o MST entrou, tem que tirar. Porque eu conheço muita gente que entrou irregularmente, aumentou a cerca e passou a ser um senhor proprietário. Deputado Lemos, eu concedo a parte. Eu só quero, deputado, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas quero destacar que falei com lideranças do MST, inclusive lá do acampamento da Fazenda Dona Hilda, em Quedas. Eles disseram que foram surpreendidos com o fogo e que acionaram os bombeiros e, junto com os bombeiros, apagaram o fogo. Algum criminoso, para prejudicar o movimento, pondo em risco, inclusive, as famílias que ocupam a área, tocou fogo no capim. E eles, ao contrário do que foi dito aqui, que eles foram responsáveis por incendiar florestas lá em Quedas, não. Eles foram responsáveis por chamar os bombeiros e apagar o fogo. Quero parabenizar o MST e todas as lideranças que lutam por reforma agrária. Deputado Tadeu, uma parte Obrigado. também. Agora. Pois não, deputado Gol. Também parabenizá-lo e lembrar aqui a todos que agora, dia 29, na capital, teremos a jornada de agroecologia.
Então, uma oportunidade importantíssima na Praça Santos André. Deputado, 1 minuto para concluir. Para todos conhecerem de fato quem são os produtores, quem são esses trabalhadores que lutam pela justiça na terra. Então, estamos juntos nessa luta junto. Obrigado, deputado Goro. Só para concluir, senhor presidente, eu vejo assim, nós estamos ultra preocupados com o que acontece na Amazônia e é legítimo. Todos, a forma de hoje se preocupam, por razões diferentes, mas se preocupam. Mas todos se preocupam. Agora, tem coisa acontecendo aqui, porque a Amazônia é isso, porque a Amazônia é aquilo. Aqui nós também temos problemas que precisam ser resolvidos. O INCRA foi desmontado, o governo do PT, pois então que este governo remonte, ué. Mas o IBAMA já não fazia, já se queimava na terra, pois então que esse governo não queime. Ou será que pensa que porque no outro fez esse aqui, deixando de fazer, vai resolver tudo? Não vai. Faça uma política, inclusive, para mostrar que é melhor. Agora não fica esse discurso ridículo, achando que as coisas vão mudar simplesmente pela retórica. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.